Uma outra questão que a gente tinha era na transformação do diretor do alojamento para administrador da residência estudantil. Enquanto administrador, cabe à figura desse servidor executar as ações que são discutidas previamente e deliberadas e aprovadas no CONARE. Em casos, isso está claramente no regimento, em casos de conflitos, em casos de divergências, em casos que requeram a necessidade de uma instância deliberativa, o SEG até o momento, a instância para isso, né? Então, com isso, a gente pensou na criação do CONARE, enquanto Conselho de Administração da Residência Estudantil, com uma composição que seria o pró-reitor de graduação, pelo que está no regimento, tá? Pelo que está lá, o pró-reitor de graduação ou pessoa por ele indicada. Com a criação da Supereste e com o ADAI e o alojamento saíram da PR1 e vieram para a Supereste, a figura do pró-reitor foi imediatamente substituída pela figura do superintendente de políticas estudantis. Uma outra representação é um membro da divisão de assistência ao estudante, um representante da ADAI, porque todos os alunos, pelo menos os oficiais, passam por um critério de seleção que é organizado e gerenciado pela ADAI, e aí uma correspondência constante de acompanhamento, inclusive, das bolsas, dos benefícios e tal, que ficam a critério da ADAI. Além dessas duas, o prefeito universitário ou uma pessoa por ele designada, porque há uma série de problemas de infraestrutura do prédio que precisam ser acompanhados mais de perto pela prefeitura. Um representante da PR3, à época não existia a PR6. Eu hoje em dia tenho dúvidas se de repente a gente deveria ter uma representação da PR6, embora seja importante manter a representação da PR3, porque a PR3 executa, né, o orçamentário financeiro. Mas as questões de planejamento são feitas hoje em dia pela PR6. A PR6 também foi criada depois do regimento, né? Além dessa PR3, um representante do SEG, que é a instância deliberativa. 2 representantes discentes, moradores da residência, que na prática acabou se tornando 4, porque a gente já subverteu logo na primeira reunião o próprio regimento, porque o processo eleitoral que foi feito lá no alojamento foi um processo que elegeu 2 efetivos e 2 suplentes. Isso não está no regimento ainda, mas a gente acatou. Então, atualmente, a representação discente é de 4, que tem direito a representação tal, mas no caso de votos são 2 efetivos e 2 suplentes. E um representante do DCE, que no regimento está escrito preferencialmente um não morador. Não é exclusivamente ou necessariamente um não morador. O preferencialmente não morador, à época do GT, foi entendido como sendo, já que havia 2 moradores, que houvesse um representante não morador para que, fazendo essa interlocução com o DCE, não caracterizasse como sendo somente um aluno que estivesse vendo somente os interesses específicos e particulares dos moradores. Porque para os interesses específicos dos moradores já há a representação. Eu
Tenho dúvidas em relação a isso. Inclusive a representação do DCE esse ano ela ficou bem aquém, teve uma baixa participação, e eu fui informado pela atual gestão do DCE de que eles iam indicar esse ano um representante morador, né? E além de tudo isso, obviamente, a figura do administrador também fazendo parte do CONAR. Então a composição é essa, uma composição múltipla, e era uma composição que estava sendo pensado de forma que houvesse uma interlocução entre CONAR, a administração e a Assembleia de Moradores, já que o processo eleitoral, pelo que eu tive de informações, antes da existência do Supereste, o processo foi todo discutido na Assembleia, teve uma comissão eleitoral, eu recebi depois, vindo da professora Belkis à época, toda uma documentação que dava conta do processo que culminou com a indicação dos 4 representantes que chegaram na primeira reunião de instalação do CONAR, que foi feita até pela época pelo Luiz, né? Isso, ao que me parece, não funcionou e não vem funcionando como a gente gostaria. Então eu tive uma reunião com o pessoal, com os alunos da Assembleia, alguns representantes da Assembleia, e a gente está vendo de que forma a gente constrói politicamente um canal mais eficaz de interlocução, CONAR, administração e Assembleia. Lembrando de que a Assembleia ela tem seu caráter de legitimidade. Eu acho que a gente até deveria encontrar algum mecanismo institucional para equiparar, por exemplo, a Assembleia a um status de CA. É uma categoria nova que a gente teria que ver junto ao SEG como configurar isso para que haja uma institucionalização, né? Mas lembrando de que acima do administrador e da própria Assembleia tem o CONAR, enquanto um colegiado múltiplo que deve responder e deve exigir, inclusive, do administrador as respostas às demandas que publicamente são feitas. Então, assim, em linhas gerais, essa era a ideia da existência do CONAR. Estamos passando agora por estamos chegando ao processo eleitoral lá do alojamento, né, dos alunos que vão indicar uma nova representação para já a partir de julho, né? É um processo que eles têm total autonomia na condução do processo. Eu me coloquei à disposição para alguma questão mais específica em termos de infraestrutura, de material, de papel, não sei se precisa de alguma coisa, mas todo o processo é conduzido pelos estudantes, né? Nesse sentido, há uma auto-organização do processo. No regimento não especifica claramente como é que esses alunos, fala que os alunos serão eleitos pelos moradores, né? Então a gente entende que seja via Assembleia de Moradores. E aí, nesse ano, a gente ficou muito refém desse início do processo administrativo, né? Estamos com processo de reforma de telhado, processo de reforma de módulos, processo de acessibilidade, licitação de gêneros alimentícios. Você viu a reunião ontem, você viu que a gente já está com a planilha de 2011, porque não conseguiu fechar a licitação de 2012, né? A incorporação do espaço ao programa de saúde da família da vila residencial, isso está sendo visto pela nossa divisão de saúde do estudante, só que para isso precisa ter um mapeamento, né? Quantos são, quem são, e aí haja diálogo para a gente, porque há três níveis de moradores. Há um morador que passou pela DAI,
ao morador aluno da universidade, que é agregado por um oficial, e sabemos que há também os moradores que já estão em situação irregular, não são nem oficiais e nem necessariamente agregados. A gente sabe que há casos de moradores que ocupam quartos ou módulos indevidamente. Então a gente vai ter que ter aí uma discussão ampla para ver de que forma a gente pode tornar o alojamento um espaço que tenha uma configuração mínima que o caracterize como residência estudantil. Não somente pelas questões de infraestrutura e melhorias que são necessárias, né, mas também pelos mecanismos que vão nortear a organização interna. Porque se há a prerrogativa de se tornar um espaço que seja um espaço institucionalizado, com qualidade de moradia, com qualidade de mobiliário, com qualidade de alimentação, há que se ter uma gerência. E essa gerência pode e deve ser compartilhada, mas há que se ter uma gerência. O complicado é que qualquer ação que a gente tente fazer caracteriza imediatamente como sendo uma intenção policialesca para intervir, punir e expulsar. E aí, nesse sentido, eu acho que ainda precisamos amadurecer o diálogo com parcela dos estudantes, inclusive com parcela dos estudantes da Assembleia. Daí a minha interlocução em alguns momentos, eu estava predispondo até a fazer uma interlocução direta com moradores da Assembleia.